começar para valer. Nós vamos conversar agora sobre algumas definições, especialmente a respeito de obras e serviços de engenharia. São definições que nós temos que levar desta aula até a última aula, inclusive da segunda disciplina. Nós temos que saber qual é o objeto que nós estamos trabalhando. O que é obra e serviço de engenharia para a lei, além do que nós já conhecemos na nossa faculdade de engenharia e arquitetura. É isso que a gente verá de agora em diante. Nós vamos começar por serviços de engenharia. O que a lei diz? A lei diz que serviço de engenharia é toda atividade ou conjunto de atividades destinada a obter determinada utilidade intelectual ou material, de interesse para a iniciação e que não enquadradas no conceito de obras. Portanto, para que seja obras ou serviço de engenharia, primeiro você tem que saber o que é obra. Se não estiver dentro do conceito de obra, será serviço de engenharia. Então, é um conceito residual, o conceito de serviço de engenharia. Tá? Então esses conceitos de obra, que se refere, então, lá no artigo 6º da nossa lei, eles estão estabelecidos, então, por força de lei, como privativa de profissões de arquiteto e engenheiro. Para ser para ser serviço de engenharia, ele tem que estar inserido dentro da profissão de engenheiro, arquiteta ou técnicos especializados. Perfeito? Então, basicamente, serviço de engenharia é isso. Você tem que olhar, primeiro, se a obra, não sendo obra e sendo privativo de profissões de arquiteto e engenheiro ou técnico especializado, será serviço de engenharia. Perfeito? E os serviços de engenharia, eles ainda são divididos, a lei divide serviço de engenharia comum e serviço de engenharia especial. Tá? O serviço comum de engenharia, diz a lei, é todo serviço de engenharia que tem por objeto ações objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade. Padronizável, gente. Padronização é importante, porque se for padronizável em termos de desempenho, qualidade, manutenção, adequação, adaptação de bens móveis e imóveis, preservando as características originais do bem, é serviço de engenharia. Na prática, gente, como é que eu sei que o serviço de engenharia é comum? Fácil. É cara crachá. Você olha para o serviço e olha para o mercado. Opa, serviço padronizável. Por quê? Porque todo mundo naquele mercado próprio realiza aquele serviço. Se todo mundo naquele mercado próprio, ou quase todo mundo, evidentemente, realiza aquele serviço, por que aquele serviço é comum? O que é então? Por que é comum? Porque ele não é raro. Tá? Não, viu? A questão de ser comum, ele não tem a ver preponderantemente com a questão da complexidade. Ele tem a ver com a questão da raridade. Se não é raro, é comum. Eu vou fazer, por exemplo, em uma escola, alguns reparos. Fazer pintura, arrumar alguma coisa que esteja estragado no piso, tá? Vou fazer alguma coisa, um reboco, alguma coisa que eu tenho que trocar a parte elétrica, a parte hidráulica e tal. É isso que eu tenho que fazer no meu serviço. Eu olho para o mercado, as empresas que fazem reparos, as empresas de construção civil, todas fazem, e o resultado é semelhante. A resposta, sim, é. Porque as empresas de construção civil todas sabem fazer pintura, sabem trocar piso, arrumar piso, sabem trocar parte elétrica, parte hidráulica. Então, o serviço é comum. Então, na verdade, para ficar mais fácil de compreensão, nós detectamos que um serviço é comum se nós olharmos para o mercado e verificar. E as empresas daquele mercado próprio executam aquele serviço e têm resultado igual. Eu tenho, por exemplo, que fazer a manutenção do elevador. Manutenção é um serviço comum. Vamos ver. Eu olho para o elevador e olho para o mercado. As empresas de manutenção de elevadores, elas conseguem fazer a manutenção deste elevador
e o resultado é igual ou pelo menos semelhante? A resposta, sim. Se a resposta for sim, esse serviço será comum. Perfeito? Essa ideia que eu falei, brincando aqui de cara crachá. Você olha para o serviço e olha para o mercado. Todo mundo consegue fazer aquele serviço, tá? Então aquele serviço é comum. Perfeito? Esta é a ideia, então, de serviço comum de engenharia. Tá? Então, se serviço comum é engenharia, o que é serviço especial de engenharia? Ora, aquele que por sua alta heterogeneidade ou complexidade não pode se enquadrar na definição de serviço comum. Que eu quero dizer com isso? É que há serviços que são heterogêneos de tal forma, são complexos de tal forma, que você olha para o mercado que é raro quem faça. É raro quem faça. Se isso ocorrer, esse serviço, então, não é comum. Não estou dizendo que todo serviço que tem alta heterogeneidade e complexidade não seja comum. É possível que tenha serviço, por exemplo, complexo que seja comum. Por quê? Você olha para o mercado e, que pese ser complexo, as empresas daquele mercado próprio, eles conseguem fazer aquele serviço dar o mesmo, elas fazem aquele serviço, o resultado dá o mesmo. Tá? Eu tenho que fazer a manutenção de uma turbina de uma hidrelétrica. Vamos supor que eu olho para o mercado e há várias empresas que fazem manutenção de turbina de hidrelétrica. E o resultado é igual ou semelhante. Então, mesmo sendo complexo, esse serviço será comum, tá? Só não será comum se essa heterogeneidade ou essa complexidade fizer com que esse serviço se torne raro, não comum. Esta é a ideia essencial. Perfeito? Tá. Outra ideia que eu quero trazer para vocês, que é importante vocês perceberem isso, é o que a lei diz sobre serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Por que é importante? Porque esses serviços, a hora que eles forem caracterizados como especializados de natureza predominantemente intelectual, vocês vão ver daqui a pouco que eles não podem ser licitados por qualquer modalidade. Eles vão ter uma modalidade específica que eles não poderão ser licitados por aquela modalidade. Então é importante que a gente saiba quais são os serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. E a lei diz: estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos, projeto executivo. Atenção, então, gente, que é muito importante para nós, tá? Os nossos planejamentos do móvel de engenharia, os nossos projetos básicos, os nossos projetos executivos são serviços, gente, tá? Nossos estudos técnicos são serviços técnicos de especialidade de natureza predominantemente intelectual. Nós veremos daqui a pouquinho que serviços não podem ser licitados por pregão. A lei diz isso. Tá? Parecer, perícia, avaliação em geral, que depende, que seja prerrogativa de arquiteto, arquiteta, engenheiro, engenheiro. Esses serviços, gente, são de natureza predominantemente intelectual. Assessoria, consultoria técnica, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços. Então, só para trazer para vocês que a lei elenca quais são esses serviços. Aí, esses outros dois aí, defesa de causas judiciais, treinamento pessoal, restauração de obras de arte, esse não tem a ver com obras de engenharia, tá? Então, eu não vou aprofundar. Mas, por exemplo, controles de qualidade tecnológicos, análise e teste de ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem no disposto desse inciso. Por exemplo, sondagem, controle de qualidade de concreto, por exemplo, análise de corpo de prova, são serviços predominantemente intelectual. Mas por que, Hamilton? Porque a lei diz que são serviços predominantemente intelectual. Perfeito? Então, já vi duas coisas com vocês. Tá? O que é serviço de engenharia, dividindo-se em serviços comum e serviços especiais. E vimos já quais são os serviços técnicos predominantemente intelectuais.
para nós chegarmos agora em o que é obra. E a lei mudou muito o conceito de obras. A lei anterior dava um conceito específico para a obra. Ela elencava o que era obra. Ela dizia, obra é toda construção, reforma, ampliação, reconstrução, fabricação. Isso era obra. Agora não. Agora ela trouxe um conceito. Quem vai dizer exatamente quem é a obra é quem entende disso, tá? Que é o profissional de engenharia e arquitetura. O que é obra para a lei? Atenção, vamos ver e vamos interpretar isso, gente, juntos. Obra, tá? É toda atividade estabelecida por força de lei, com privativo de profissões de arquiteto e engenheiro. Ponto. Então, para a lei, uma obra tem que ter a participação obrigatória de profissionais de engenharia ou arquitetura. Em primeiro lugar, vocês observem que não elenca, para a Lei 1433, não elenca os tecnólogos, tá? Só que fala de engenharia e arquitetura. E os técnicos, né? Eles não elenca, tá? Continuando. Que implica na intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregados, formam um todo que inova o espaço físico da natureza. Espera aí, vamos parar por aí. Primeiro, para ser obra, além de ter a obrigatoriedade da participação da engenharia e da arquitetura, ela tem que haver uma intervenção do meio ambiente, tá? Um conjunto harmônico de ações, vários serviços juntos, eles se juntam, serviços se agregam e formam um todo. Esse todo, essa é a primeira definição de obra, gente. Ela tem que inovar o espaço físico. Ela tem que trazer algo novo para o espaço físico, algo que não havia no espaço físico. Por isso, uma construção é uma obra. Uma ampliação é uma obra, porque você inova o espaço físico. Uma fabricação, um pré-moldado, um pré-fabricado, implantado num terreno, é uma obra, porque ele inova o espaço físico, ele fica definitivamente ali. Tá? Essa ideia é a primeira ideia de obra. A segunda ideia de obra, a lei diz, ou acarreta alteração substancial nas características originais do bem imóvel. Então, é o seguinte, é possível não inovar o espaço físico e ser obra, porém, tem que acarretar uma alteração substancial nas características originais do bem imóvel. Por exemplo, uma reforma. Uma reforma, mas não é qualquer reforma. Só a reforma que altera substancialmente esse espaço físico. Tá? Então, essa é a ideia. Então, as duas ideias de obra. Ainda, existe a lei, traz obras comuns e obras especiais de engenharia, mas a lei não define que é obra comum e obra especial. Ela diz que existe, porque ela diz que 10 dias úteis para você apresentar proposta para obras comuns, ou serviços comuns, e 25 dias para obras especiais e serviços especiais. Então, ela diz que existe obra comum e obra especial, só que ela não define o que é um e o que é outro, tá? Então, você não vai ter essa definição da lei. O decreto do Estado do Paraná, sim, definiu. Como a lei não definia, o decreto do Estado do Paraná, que eu tive a honra de coordenar a elaboração do primeiro decreto do Brasil, que regulamentou a Lei 14.133, já lá em janeiro de 2022, nós publicamos. Ela diz que obra comum e obra de engenharia, ela separa obra comum de engenharia e obra especial de engenharia. Tá, o que nós fizemos? Uma analogia com serviço comum e serviço especial. Obra comum é aquelas objetivamente padronizável em termos de desempenho, qualidade, que implica na intervenção do meio ambiente por meio do conjunto harmônico de ações que é agregada forma um todo que inova os espaços físicos da natureza e acarreta alteração. Então, o que eu estou dizendo? Obra comum é obra que é padronizável também. Eu olho para o mercado, todo mundo faz. Eu olho para o mercado com construção civil, todo mundo faz aquela obra e o resultado é semelhante. Obra especial, não. Obra especial ela é rara. É pouca gente que faz aquela obra. Então, essas são as primeiras definições importantíssimas. Além de que a última definição que eu trago para vocês é a obra de grande vulto. São as grandes obras, que é estabelecido, então, pelo valor
Quando saiu a lei, era 200 milhões de reais. Hoje, no dia de hoje, em 2023, portanto, é 228 milhões de reais. Era 200 milhões, passou a 228. Então, uma obra acima de 228 milhões de reais, tá? E 833, 308 e 4 centavos, tá? Elas são definidas como obras de grande vulto. Perfeito? Então, essa é a ideia, tá? E nas obras de grande vulto, o edital deverá prever obrigatoriamente a implantação de um programa de integridade, um programa de compliance, tá? Pelo licitante vencedor, veremos mais tarde isso, né? No prazo de 6 meses. Perfeito? Então, essa é a ideia, tá? Então, só para dizer o que é programa de integridade, para quem não está acostumado, no âmbito da pessoa jurídica, um conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, para não ter fraude, irregularidades, atos ilícitos, né, praticados contra a administração pública nacional ou estrangeira. Essa é a ideia de programa de integridade. Então, sempre que for contratada uma obra de grande vulto, a empresa terá 6 meses para trazer para a administração um programa de integridade dela, se ela ainda não tiver. Beleza? Com isso, terminamos, então, nosso segundo encontro. Até o próximo encontro, quando nós começaremos a falar das fases do projeto, tá? Até lá, se Deus quiser. Um abração a todos e a todas.